estarmos celebrando esse momento de culto ao nosso Deus. Ainda não chegou o momento de estarmos todos imunizados com uma vacina e seguramente todos estarmos reunindo. Mas esse dia está muito mais próximo do que antes, nós temos certeza disso, e o nosso coração se move em esperança, crendo na bondade de Deus, que a bondade do Senhor triunfa na terra dos homens. Diante de tantas notícias tristes, notícias que nos prostram, nos colocam para baixo, nós sabemos que podemos enxergar para além daquilo que nós vemos com a vista e podemos, com os olhos iluminados do coração, enxergar por fé. Que a sua fé seja aquecida nessa noite, e para isso eu peço que você abra a Bíblia, abra a palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, nós temos a expectativa no coração de que Deus, Ele abra a sua boca, e Ele fale conosco pelo seu Espírito Santo. Abra então a palavra de Deus na Epístola Paulina de Filipenses, capítulo 3. Epístola Paulina de Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Vamos ler então esse texto. Junte a família, abra sua Bíblia, seu tablet, seu celular, e nós vamos ler. Diz assim, versículo 12: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar, gente? Nosso Deus, nosso Pai, nós nos rendemos a Ti, nos prostramos aos Teus pés, porque a Tua presença, Senhor Deus, é o melhor lugar da terra, Senhor Deus. A Tua presença não é a presença de um juiz contra nós. A Tua presença é de ternura, de consolação. E a Tua presença, Deus, não é simplesmente algo que nos cobre, mas a Tua presença, Senhor Deus, ela habita dentro de nós, e nós nos tornamos privilegiados na condição de um santuário de Deus, feito com pedras vivas, Senhor Deus. Juntamo-nos, Senhor, aos nossos irmãos, e sabemos que nós e o Teu povo, Senhor Deus, não somos, Senhor Deus, uma catedral construída, mas somos, Senhor Deus, um templo de carne e osso, no qual o Senhor habita, e o Senhor habita em corações. Por isso, Senhor Deus, mesmo distantes fisicamente, nós somos unidos pela certeza de que o Espírito que habita em mim, aqui habita no meu irmão, lá, Senhor Deus. E nós estamos unidos, Senhor Deus, misteriosamente nesse corpo de Cristo. Nós estamos juntos, ainda que fisicamente separados, e que nesse momento esse Espírito possa falar no coração, consolar, iluminar, trazer a vida do próprio Deus. Fala, Senhor, ao coração de quem haverá de trazer essa mensagem. Fala ao coração de quem ouvirá essa mensagem, e que no final, Senhor Deus, todos nós ouçamos a voz de Deus, do pastor que apacenta, Senhor, o coração de todos nós. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a essa altura do ano, a gente costuma estar num lugar intermediário, um lugar no qual a gente habitualmente olha para o passado, a gente usa a perspectiva do retrovisor para avaliar o ano que foi, que está indo, e ao mesmo tempo também nós temos o hábito de projetar a nossa imaginação para o futuro, criando expectativas, planejamentos e desenhando alvos para o futuro que se apresenta diante de nós.
É um momento intermediário, porque essa altura do ano a gente olha para trás, a gente olha para aquilo que passou, mas também a gente olha para frente numa projeção que pode ser a representação da superação da frustração do passado. Nós olhamos para o passado, ou lamentamos, ou choramos o leite derramado, ou nutrimos gratidão pelo passado que aconteceu, embora difícil, mas um passado sobre o qual Deus foi soberano. E olhamos para frente, ou da perspectiva do desespero, do medo e da ansiedade, ou olhamos para frente na expectativa da esperança, do triunfo cristão. Bem, esse texto do apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma expectativa de como nós temos que lidar com essa dimensão da temporalidade na fé cristã. Nós, enquanto criaturas, vivemos no tempo. Viver no tempo significa viver essa sucessão do presente, do passado e do futuro. Significa ter que lidar com o futuro. Significa ter que lidar com o passado também. Mas principalmente entre o passado e o futuro, nós estamos no presente. O presente é, na verdade, a única coisa que nós temos hoje, porque o futuro ainda virá e o passado já se foi. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina a ter uma mente cristã, lidando com a dimensão da nossa jornada de fé, que é uma jornada que acontece no tempo. É uma jornada na qual nós olhamos para trás e olhamos para frente, mas nós estamos aqui, nós vivemos no aqui e no agora. O apóstolo Paulo, ele, anteriormente a essa porção que nós lemos, ele havia acabado de falar de uma plenitude no futuro cristão, chamado de ressurreição. A ressurreição é o alvo da esperança cristã. A ressurreição é o momento no qual os nossos corpos mortais serão revestidos de imortalidade, a corrupção de incorruptibilidade, e nós viveremos num corpo que não degrada, que não murcha, que não experimenta a convivência com o pecado, que não sofre tentação, um corpo que não se prostra diante da doença, e um corpo que estará habilitado a suportar o peso da glória de Deus para contemplá-lo face a face. Essa é a esperança cristã, é o triunfo pleno da morte sobre a vida. Nós cremos em Jesus, e crendo em Jesus, já passamos da morte para a vida. No entanto, nessa dimensão presente, antes da vida vindoura, nós ainda habitamos dentro de um corpo que experimenta velhice, degradação, morte, pecado e tentação. Então, nós temos guardados, na esperança cristã, a promessa de que no futuro o nosso corpo será semelhante ao corpo glorificado de Jesus. E viveremos na presença dele, sem a convivência com a limitação, com a dor, com a prostração, a canseira, a fadiga. Nada disso fará parte da nossa história. Mas enquanto esse dia não vem, enquanto não chegamos lá, nós estamos maratonando, nós estamos jornando, nós estamos em jornada. A vida cristã, ela não é simplesmente ficar estático, parado, esperando que o futuro venha. A vida cristã é um processo contínuo de caminhada, de andança, dia após dia, vivendo pela fé, vivendo não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos, esperando o cumprimento da promessa de Deus. Nós estamos então em movimento. Nós somos o povo de Deus, o povo que peregrina, o povo que anda, o povo que vai para frente. Aqui estamos nós. Por isso, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele apresenta a metáfora da vida cristã como uma corrida. E uma prova de corrida, obviamente, tem um referencial de um ponto de chegada. A gente corre dentro das regras de uma prova,
objetivando chegar na linha de chegada. O apóstolo Paulo apresenta essa linha de chegada como o alvo. E ele chama essa linha de chegada como prêmio, o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nós estamos numa prova, nós estamos correndo, nós somos maratonistas, e o nosso referencial é um objeto futuro, é uma linha de chegada para a qual nós estamos caminhando para alcançar o prêmio. Nós sabemos que esta vida, ela não nos promete uma gratificação plena, esta vida não promete a plenitude da alegria. Por isso nós estamos jornando, peregrinando e estamos em direção ao prêmio. Nós não estamos parados. Nós estamos caminhando, correndo, rumando em direção ao prêmio. E Paulo, ele fala algo muito interessante nesse texto, no versículo 12, vejam só o que ele diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele tem a convicção de que ele ainda não recebeu a perfeição. Ele tem a convicção de que ele ainda não alcançou a linha da chegada. Ele não obteve ainda a perfeição. E uma vez que nós temos a mesma percepção do apóstolo Paulo, que nós não obtemos a perfeição, que nós não temos a plenitude de alegria aqui, que nós não conquistamos tudo que poderíamos ter conquistado, nós então vamos prosseguir. Nós vamos continuar caminhando. Vejam que coisa interessante. Essa metáfora da corrida, ela é muito imaginativa, ela é muito didática para nós. Alguns anos atrás, no ano de 2004, o maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro, ele estava liderando uma prova de maratona nas Olimpíadas. Vejam o que significa para um atleta de alto rendimento profissional estar liderando uma prova de maratona numa Olimpíada. E lá pelas tantas, ele em primeiro lugar, alguém entra na pista, alguém do público sai do seu espaço reservado de público, entra na pista, alguém com uma roupa excêntrica, era um ex-padre irlandês, segura Vanderlei Cordeiro durante alguns segundos e impede que ele se concentre para continuar na prova. Imagina o que significa para um atleta de alto rendimento olímpico perder alguns segundos, perder a sua concentração, ser invadido no seu espaço de prova por alguém que havia irresponsavelmente entrado naquele lugar para atrapalhar todo o seu treinamento olímpico que havia durado muitos anos. Mas ao invés de desistir, Vanderlei Cordeiro, ele depois daquele momento de desconcentração, ele se recompôs, ele voltou à prova, ele havia estado 150 metros à frente do segundo colocado, ele perde 2 colocações, mas consegue chegar até o final e recebe a medalha de bronze, e alguns anos depois, ele recebe uma condecoração do Comitê Olímpico por causa do seu espírito desportivo. Talvez nós não tivéssemos a mesma atitude do Vanderlei Cordeiro. Talvez nós parássemos por ali. Muitas vezes nós somos extremamente interrompidos na nossa jornada. Acontece alguma coisa que tira a nossa concentração, a nossa alegria, que nos prostra, que deixa o nosso coração inclinado a desistir. No entanto, o apóstolo Paulo, utilizando essa metáfora da corrida, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O segundo ponto que esse texto nos mostra é que nós precisamos ter a resolução de esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Assim como Vanderlei Cordeiro, ele teve que rapidamente esquecer daquela intromissão tão brusca para continuar correndo em direção à linha de chegada, nós precisamos considerar
que nenhuma interrupção que nós sofremos ao longo da vida cristã deve ser motivo suficiente para tirar a nossa concentração do foco, que é alcançar o prêmio do nosso chamado em Cristo Jesus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aqui eu retorno para aquele ponto que eu havia falado no início. Nós vivemos numa dimensão temporal. O nosso retrovisor olha para o passado, mas nós também olhamos para a frente. Nós olhamos para o futuro. O apóstolo Paulo, ele reconhece que para ir para frente, ele primeiramente precisa esquecer daquilo que ficou para trás. O que estava no passado do apóstolo Paulo? Havia uma tradição judaica, do ponto de vista religioso, muito gloriosa. O apóstolo Paulo, ele era da tribo de Benjamim, ele era circuncidado ao 8º dia, criado aos pés de Gamaliel, ele era da seita dos fariseus, que era a facção religiosa mais radical do judaísmo, e ele era zeloso em obedecer à lei de Deus, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Ele considerava esse passado seu algo muito glorioso, algo do qual ele realmente se inflava de orgulho, e ele dizia para si mesmo, com toda satisfação, que a sua tradição ancestral era algo do qual ele se gloriava e que ele não queria jamais abandonar. Mas quando ele conhece Jesus, ele diz que aquilo que ele considerava lucro, agora ele considera perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Existe uma metanoia no apóstolo Paulo. E metanoia significa arrependimento, mudança radical de mente. Ele olha para aquilo que antes ele dizia, isso é sublime. Aquilo para o qual ele ficava maravilhado, pasmo. Aquilo diante do qual ele perdia o fôlego, que era o motivo da sua existência, que era o sentido existencial da sua vida, aquilo para o qual ele dava todo o valor, agora ele diz, eu considero isso perda, porque eu considero Jesus Cristo o tesouro maior, por causa da sublimidade, da grandeza, da beleza do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Eu considero a tradição ancestral, a religiosidade, aquele zelo antigo, tudo isso agora lixo diante do conhecimento de Deus em Cristo Jesus. E é esta palavra que ele usa, lixo, esterco, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo deixa para trás? Ele deixa para trás algo que antes ele considerava muito precioso. E a minha pergunta é, o que para você era extremamente precioso, ou ainda é muito precioso, que você precisa deixar para trás? O que é precioso para mim e para você, que funciona basicamente como aquele ex-padre irlandês que entrou na pista olímpica para atrapalhar Vanderlei Cordeiro? O que tem nos atrapalhado? O que tem tirado o nosso foco, a nossa concentração? O que é aquilo que nos traz canseira, cansaço, e tira o nosso fôlego, e que nós precisamos esquecer para continuar a prova? Nós precisamos deixar para trás o que é precioso para nós. E a experiência da metanoia, do arrependimento, da conversão, produz uma drástica inversão de valores, ao ponto de eu perder aquilo que era precioso e perder sem me sentir perdendo. O apóstolo Paulo perdeu sem se sentir perdendo, porque ele ganhou Jesus. E o ganho de Jesus conferiu um norte, um rumo, uma direção, uma beleza à sua vida, um sentido existencial, que aquilo que era muito precioso para ele deixou de ser algo encantador, se tornou trivial, porque Jesus se tornou a plenitude da sua alegria, o seu motivo de vida, o seu alvo. Mas também, eu quero dizer para você, que além da religiosidade,
da tradição judaica, ancestral, da qual o apóstolo Paulo se gloriava, porque ele era um religioso muito radical, expert no Antigo Testamento, criado aos pés do maior rabino da época, que era Gamaliel, além de ter deixado para trás todo o valor desproporcional que ele dava a isso, porque essa era a fixação da sua vida, era um objeto de idolatria para ele, além de ter abandonado esse ídolo religioso. O apóstolo Paulo, na sua própria vida cristã, como convertido, ele tinha atrás de si um passado glorioso, já como cristão. E é maravilhoso que nós olhemos para trás e vejamos um passado glorioso como cristãos, e nos lembremos de retiros, de vigílias, de oração, de jejuns, de noites acordados na presença de Deus. É maravilhoso quando nós nos lembramos daquela paixão que tínhamos enquanto novos convertidos e buscávamos a Deus em sua palavra fervorosamente, horas a fio. É maravilhoso. Porém, preste atenção, muitas vezes, a gente olha o passado glorioso da fé cristã como algo amarelado, como assim, como páginas amareladas arquivadas, como arquivo morto, como algo que ficou para trás, e como se a glória da vida cristã fosse algo que se tornasse um ponto pequeno na linha do horizonte, que fica para trás, como se não houvesse glória para o futuro, como se não houvesse mais coisas gloriosas a serem esperadas de Deus para o futuro. E há cristãos que se tornam extremamente saudosistas, porque se lembram do passado e pensam: que dias maravilhosos na minha adolescência, quando eu buscava a Deus, aqueles foram os melhores anos. Por quê? Aqueles foram os melhores anos. Por quê? A minha vida e a sua vida não terminou. Nós continuamos tendo à frente, diante de nós, o prêmio da vocação. Diante de nós, nos está proposto seguir para o alvo que é Jesus. Então a glória da intimidade com Deus, da santificação, da pregação do Evangelho, da obra missionária continua hoje e haverá de continuar no futuro. Esquecer das coisas que para trás ficam significa abandonar um espírito saudosista. Aquele espírito que diz: os melhores anos ficaram para trás. É o empresário, por exemplo, que se recorda do tempo que ganhou muito dinheiro e agora que está falido pensa: a vida acabou. Não. Existe vida pela frente. E mesmo sem empresa, sem lucro e sem a glória dos anos dourados, da prosperidade do passado, existe uma vida pela frente que representa muito mais que dinheiro, que sucesso, que ambição. É o velhinho que se lembra dos bailes da sua mocidade, acredita que o tempo bom era simplesmente o tempo dos bailes. Tem muito mais na vida do que diversão, do que prazer. Tem muito mais na vida do que as distrações desse mundo, muito mais. Que nós nos livremos desse espírito saudosista. O apóstolo Paulo, atrás de si, como cristão, ele tinha uma experiência a qual ele descreveu na Epístola aos Coríntios, uma experiência que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele disse que viu coisas inefáveis que não são dignas de serem pronunciadas, inefáveis, que estão para além de qualquer articulação oral, coisas que a língua não é capaz de expressar, de tão inefáveis e gloriosas que foram as coisas que o apóstolo Paulo viu quando foi arrebatado até o terceiro céu, no tempo que estava no deserto da Arábia, após a sua conversão do caminho de Damasco, quando aprendia diretamente do próprio Cristo a ser um apóstolo de Jesus,
não da parte de homem algum, mas da parte do próprio Cristo. Ele viu coisas inefáveis. E apesar de ter visto coisas gloriosas, no terceiro céu para o qual ele foi arrebatado, e apesar de ter visto uma luz brilhante, mais resplandecente que o sol, no caminho de Damasco, ainda assim, ele não fica concentrado no passado, num espírito saudosista. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ele crê que coisas mais gloriosas estão diante dele. O futuro de todo cristão é um futuro glorioso, não por causa de segurança econômica, não porque faremos as melhores viagens, não porque pouparemos a maior quantia possível de dinheiro e teremos uma grande previdência privada para aproveitarmos a vida do futuro com tranquilidade. Não é por isso. O futuro do cristão é glorioso, porque o destino de todo cristão é ter um corpo glorificado para receber a glória da revelação do próprio Cristo e vê-lo face a face. A vida vindoura nos promete uma plenitude de alegria que esta vida não é capaz de nos dar completamente. Nós vivemos com a alegria de Deus no coração já, mas esperamos uma alegria que não será interrompida por ninguém. Ninguém haverá de entrar na pista de corrida depois de nós passarmos pela linha de chegada e estarmos na presença de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua. Versículo 13, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Ele decide não ficar concentrado no passado. E uma vez que ele decide não se concentrar no passado, agora ele tem um objeto futuro para olhar, Cristo, e ele continua jornando, ele continua peregrinando, ele não está parado. Ele sabe que o passado foi glorioso com Jesus, mas o futuro será glorioso com Jesus, como o presente com Jesus também já é glorioso. Ele caminha de glória em glória, porque um cristão, ele não tem o direito de ser saudosista. Por quê? Por quê? Porque no saudosismo a gente pensa assim: os dias gloriosos ficaram para trás. Mas o que Paulo fala aos Coríntios é que o cristão caminha de fé em fé e glória em glória. Saudosismo não ensina a caminhar de glória em glória. Saudosismo diz: a glória se foi. Saudosismo diz: icabode, foi-se a glória. Mas a vida cristã é vida de fé em fé, de glória em glória. De glória em glória. Ele prossegue. E o que nos move para o futuro, irmãos? O que nos move para o futuro? A palavra cristã, a virtude cristã que aperfeiçoa e molda o nosso caráter, e que é uma fonte de combustível que nos move em direção ao futuro, se chama esperança. Esperança. Esperança que se vê não é esperança. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé, ela está alicerçada não no ponto de vista daquilo que é tangível. A fé está alicerçada na palavra de Deus. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus disse e eu creio. A palavra de Deus diz e para mim é suficiente. Então, por fé, eu prossigo. Por fé, eu prossigo e creio contra a própria esperança. Esperança é uma virtude irmã da fé. Porque a fé caminha não por vista. A fé tem a convicção, mesmo enquanto não se vê. E a esperança significa caminhar, crendo que Deus haverá de nos dar e de revelar aquilo que hoje ainda não vemos. Por isso Paulo ele diz que esperança que se vê não é esperança. A fé não vê e a esperança não vê. A fé não vê e a esperança não vê.
porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, e esperança que se vê não é esperança. Ora, o que nós vemos então com fé e esperança? Com fé e esperança, nós vemos simplesmente movidos pela promessa de Deus. Não andamos por vista, andamos por fé. E a esperança nos move para frente. A esperança é a certeza de que a bondade de Deus haverá de triunfar. Eu gosto quando o salmista diz que ele crê que a bondade de Deus haverá de se revelar na terra dos homens. Isso é esperança. É crer no triunfo da bondade. O que é esperança? Esperança é crer na ressurreição. Quando a morte, aquilo que fenece, que se degrada, que sente dor, será trocado por aquilo que não sente dor. Aquilo que morre será trocado por aquilo que não morre. Aquilo que murcha será trocado por aquilo que não murcha. O que é esperança? Esperança é quando nós cremos que aquele que chora não haverá de chorar. Aquele que se prostra diante da dor haverá de estar diante da face do Cordeiro. Esperança é crer em final feliz, mas não no final feliz ingênuo dos contos de fada. É o final feliz, porque Deus haverá de vindicar um dia a sua justiça, e haverá de punir toda a maldade, e haverá de recompensar aqueles que lhe obedeceram, enquanto haverá também de reprovar todos aqueles que não o confessaram, que não o amaram. Esperança é a força cristã, é a virtude cristã que aperfeiçoa o nosso caráter e que faz nós nos movermos para frente. Aqui, eu quero colocar duas observações para você. Nós falamos sobre o retrovisor do passado. Cuidado com o saudosismo. Cuidado com a frustração. Não fique chorando pelo leite derramado. Deixe o passado passar. Parece muito óbvio, mas há cristãos que não deixam o passado passar. O passado passou, você não vive mais o passado. Deus te dá o presente, e é por isso que Jesus de Nazaré, ele ensina, basta cada dia o seu próprio mal, é o aqui, é o hoje, é o agora. Há pessoas que se sentem culpadas por algum pecado cometido no passado. Pessoas que se sentem perdoadas de todos os pecados, mas se lembram de um pecado, de uma transgressão, e dizem para si mesmas, aquele pecado me sujou, aquele pecado me condenou, eu me considero impuro por causa daquele pecado. Martin Lloyd Jones chama essa experiência de autopiedade, autocomiseração pela culpa de um pecado passado, como a experiência do aquele pecado. A pessoa que olha para o passado e pensa naquele pecado, mas não existe nada que não seja superado pela graça de Deus. Considere-se puro, considere-se limpo, não considere impuro o que Deus purificou. Se você foi purificado pelo sangue de Cristo, você é puro, Deus te vê assim. Então não se veja de um modo que o próprio Deus não te vê, porque Deus te vê puro. Veja-se do modo que Deus te vê. Livre-se do saudosismo, da frustração, da culpa do passado. Em relação ao passado, olhe para aquilo que Deus já fez e seja grato. O modo como nós podemos olhar o passado é simplesmente a gratidão. Gratidão pelo que Deus fez e também dizer o seguinte, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o dia mais desgraçado da minha vida coopera para o plano de Deus, e eu, Senhor, serei grato a Ti pelo dia mais triunfante e pelo dia mais miserável que eu já vivi, porque o pior e o melhor se convertem dentro do Teu plano, como algo proveitoso para a minha alma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quanto ao futuro, não lide com o futuro através
do sentimento da ansiedade. A ansiedade é a nossa capacidade de trazer o futuro para o presente e sofrer antecipadamente pelo futuro. Sofrer por coisas que talvez nunca aconteçam, mas que se porventura um dia acontecerem, quando elas acontecerem, Deus vai nos dar graça, força para superarmos. Então não sofra antecipadamente. Em relação ao futuro, olhe com esperança, porque o Deus que está contigo hoje, que esteve contigo no passado, haverá de estar contigo no futuro para o qual você está caminhando. Ele esteve no passado, está no presente, estará no futuro. Continue peregrinando. Continue peregrinando. E eu quero terminar dizendo para você o seguinte: a referência da chegada é o prêmio do chamado de Deus em Cristo Jesus. A gente cria muitas referências nessa vida. A gente se refere muitas vezes ao chegar lá. Quando eu for diplomado, pós-graduado, eu vou chegar lá. Quando eu for bem-sucedido e for promovido na empresa, eu vou chegar lá. Quando eu me capitalizar e conseguir poupar essa quantidade de dinheiro para a minha vida futura, para a minha aposentadoria, eu vou chegar lá. Quando eu tiver condições de viajar pelo mundo, eu vou chegar lá. Qual é o lá que você está falando? Que lá é esse? Esse lá não é plano de aposentadoria privada. Esse lá não é viagem. Esse lá não são os melhores restaurantes. Esse chegar lá não significa ter uma vida familiar perfeita e harmoniosa. Chegar lá é alcançar o prêmio. E essa referência nossa não é para esta vida, mas para a vida vindoura. E a vida vindoura é uma referência que projeta o nosso ânimo para vivermos já aqui. Porque nós prosseguimos para alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados. Nós fomos alcançados. Jesus se apoderou de nós, Ele nos conquistou, nós somos dele, e nada nos separa do amor dele. E o que nós estamos alcançando em vida, o crescimento em santidade, o crescimento espiritual, o crescimento cristão, de maturidade, o que nós estamos conquistando, nós não conquistamos sozinhos. Você não está sozinho. A vida cristã não é uma jornada deprimente e solitária. Você alcança aquilo para o qual você foi alcançado. A graça te alcançou, a graça opera em você, e trabalhando conjuntamente com a graça, você pode prosseguir e pode conquistar. Mas nós não conquistamos sozinhos. E o apóstolo Paulo, ele diz: todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Paulo ensina o seguinte: quem é maduro tem esse modo de pensar. A pessoa madura não pensa, eu já alcancei. A pessoa madura pensa, eu não alcancei e eu estou em busca de alcançar. Quem falou isso foi alguém que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele disse: o maduro não se considera pleno e satisfeito. O maduro, ele considera-se alguém que está alcançando todos os dias. Esqueça o passado, seja grato pelo que se foi, abandone o saudosismo, olhe para a frente em esperança e saiba que a linha de chegada e o prêmio é o lugar para o qual nós caminhamos. Esse é o lugar que nós podemos dizer: vou chegar lá. Chegar lá é chegar onde Jesus está. É ter um novo corpo e habitar na presença dele e vê-lo face a face. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nós podemos ter os melhores retiros no passado, as experiências mais gloriosas de oração, de jejum, de vigília. O nosso passado pode ter sido um passado de avivamento, de obra missionária. Nós
podemos até mesmo ter sido arrebatados para o terceiro céu, e termos visto coisas inefáveis, mas Senhor, se nós somos minimamente maduros, nós chegamos à conclusão que nós ainda não alcançamos, que nós não atravessamos a linha de chegada. Não existe nesta vida o chegar lá. Chegar lá e chegar onde Cristo está. Senhor, dá-nos forças, coragem, ânimo, para que nós nos libertemos, Senhor Deus, das prisões do passado, para que nós nos libertemos do medo do futuro, Senhor, e possamos peregrinar, Senhor Deus, possamos ter coragem, ainda que entrem na pista de corrida, ainda, Senhor Deus, que encaremos, Senhor Deus, o mundo, a carne e o diabo, nós sabemos que o Senhor está conosco, e nós não vamos desistir dessa corrida, Senhor, nós não vamos desistir de correr. Senhor, nós estamos cansados no meio dessa pandemia, estamos, Senhor, mas Senhor, os jovens, eles se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem alto como a águia, Senhor Deus, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor amado, nós esperamos em Ti, Tu és a nossa força, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, renova a Tua igreja, renova nossas famílias, renova aqueles que estão cansados, curvados e abatidos, aqueles que literalmente sentem, Senhor Deus, que a prova de corrida acabou, que entraram na corrida. Senhor, o Senhor está com a gente nessa corrida, nos levanta, nos dá fôlego, visita aqueles que estão acamados, hospitalizados, aqueles que estão doentes, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, sentindo-se, Senhor, deprimidos, sentindo as dores da alma, aqueles que não conseguem mais dormir, Senhor Deus, que perderam o sono, que vivem, Senhor Deus, sem esperança de acordar, que perderam o sentido existencial. Senhor, Tu és aquele que dá sentido de vida, que dá esperança, nos liberta e liberta a Tua igreja da ansiedade, do medo do futuro. Mostra, Senhor Deus, que os lírios do campo são bonitos e belos porque o Senhor cuida deles. Os pardais são alimentados pelo Senhor. E nós que valemos muito mais que plantas e passarinhos, Senhor, que fomos criados à Tua imagem e à Tua semelhança, nós somos os filhos dos quais o Senhor cuida. Por isso dá-nos fé, coragem, certeza de que o Pai do céu cuida de nós. Abra a porta de emprego, dá trabalho, Senhor Deus, para aquela pessoa que está desempregada, Senhor Deus. Dá, Senhor Deus, aquela provisão que vem, mesmo enquanto nós estamos desempregados, mesmo enquanto, Senhor Deus, não trabalhamos, não porque não queremos, mas porque ainda não conseguimos. Senhor, abra as portas para o Teu povo, porque nós não vivemos na dinâmica do mercado, na dinâmica, Senhor Deus, da lei da oferta e da procura, Senhor Deus, nós vivemos na dinâmica da providência. O Senhor cuida de nós, cura os enfermos da Tua igreja, cura os enfermos da Tua igreja, restaura os casamentos, os lares. Senhor, faça os pais terem de volta o coração dos seus filhos, e faça os filhos serem conquistados pelos seus pais. Senhor, faça que a Tua igreja tenha famílias de aliança contigo e aliança uns com os outros. Derrama o avivamento sobre nós, abra os céus, Senhor, aviva a Tua igreja para a obra missionária, para a obra, Senhor Deus, de justiça social, para a obra, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, dada à Tua igreja. Faça a Tua igreja cuidar dos pobres, das viúvas e dos órfãos e pregar o Evangelho para toda criatura. Faça, Senhor Deus,
com que a vacina seja descoberta e seja, Deus, distribuída no mundo inteiro. Traga, Senhor Deus, alívio para a humanidade, porque Tu és o Deus da misericórdia. O mundo está cansado, Senhor Deus, e Tu vieste ao mundo, Deus, para trazer, Senhor Deus, descanso e paz em Ti, Jesus. Por favor, Senhor, chama os povos ao arrependimento, ao encontro contigo. Senhor, nós clamamos pela liderança dessa igreja, pelo conselho, pelos diáconos, Senhor, pelos departamentos internos, Senhor Deus, pelos times, Senhor Deus. Senhor, abençoa cada membro, Senhor, desta igreja, desde a pessoa mais novinha, Senhor, da mais tenra idade até o ancião, Senhor Deus, mais avançado em dias. Cuida do Teu povo, cuida do Teu rebanho, abençoa as igrejas que estão sendo plantadas, os missionários no exterior, Senhor. Cuida do Teu povo, cuida da Tua obra, cuida de nós, cuida do Teu rebanho. Nós precisamos de Ti, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.